Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante, pelo YouTube e também pelo Instagram. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal do Insta, pessoal do Na Tela. Mais uma vez, meio redundante, mas super quarta-feira, bancos centrais do mundo, americano e Brasil, que vão dar o tom hoje. Né? Exatamente, né? Uma super quarta-feira. Hoje tem a definição dos juros nos Estados Unidos. Vamos ver como que será o posicionamento desse Banco Central tão importante, não só para a economia dos Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. No fim das contas, a taxa de juros por lá define como é o fluxo de dinheiro ao redor do mundo. Se a taxa de juros lá é baixa, sai dinheiro dos países centrais em direção aos emergentes. Se a taxa de juros lá aumenta, sai dinheiro dos emergentes para esses países mais centrais, mais importantes e mais consolidados. Então, vamos manter atenção. Por aqui, não devemos ter grandes surpresas, né? Acho que hoje é um dia sem surpresas, né? Selic mantido estável em 6,5%, essa é a primeiro cupom do novo presidente do Banco Central, né? Roberto Campos Neto, sem surpresas. E nos Estados Unidos, eu acho que o importante é ver o comunicado que vai dar uma indicação se o juro lá futuro deve ficar controlado, que é a expectativa do momento, né? Com certeza. Então, os mercados aí estão tão calmos. Hoje é um dia meio misto, eu diria, né? Que aí, sobe ou cai hoje? Meu palpite é uma leve alta aqui no Ibovespa. A gente já viu a vista abrindo aqui praticamente zerado, mas no terreno positivo, o futuro ali oscilando entre o negativo e o positivo. Bolsa americana também, né? Acho praticamente zerado, né? Não temos novidades. Assim, dólar zerado, bolsa americana zerada e bolsa local zerada. É um dia mistos com sinais para ambos os lados, né? Por aqui eu acho que o ponto principal fica por conta da reforma da Previdência dos militares, né? Hoje muito provavelmente será apresentada essa reforma e a gente precisa ver quão profunda ela é. Muito se fala pelos bastidores de Brasília que ela vai ser mais profunda do que o esperado para mostrar que, de fato, o governo está comprometido em fazer uma reforma e pegar os militares para mostrar isso, que eles estão, de fato, comprometidos. Isso é muito importante. Então, se vir algum número forte aí acima do que era esperado, economia dos 92 bilhões, é muito positivo e o mercado aí vai andar um pouquinho, mostrando que, de fato, a gente tem uma grande chance de fazer uma reforma muito grande, muito profunda e sólida. Então, vamos manter atenção. Porque os militares, né, se comparando aos políticos, não tem tantos privilégios assim, mas é o maior número de pessoas, né? Então, o rombo na previdência dos militares é bem expressivo, né? Não se compara ao judiciário e enfim, aos políticos, né, ao legislativo, mas é um contingente maior de pessoas, né? Então, no final, o número é bastante grande, né, Felipe? Então, é muito representativo. É muito representativo, né? Com certeza. Quer falar de Petro? Boa notícia. Né? A Petro é uma boa notícia, algo que eu acho que não estava no radar, inclusive não estava no meu e eu acho que de outros investidores, né, a questão da cessão onerosa. Então, a Petrobras, além de receber, são valores ainda a serem confirmados, né, mas são valores grandes. Então, a gente está falando 9 bilhões de dólares que a Petrobras vai receber do governo, pelo leilão da cessão onerosa do pré-sal, principalmente lá em Búzios, no Rio de Janeiro, e também ela vai receber como compensação das empresas que entraram nos consórcios para extrair o petróleo, outros 9 bilhões. Então é bem expressivo, né? A gente está falando de uma enorme produção, já tem 3 bilhões de barris lá em Búzios, já que foram leiloados, teriam mais 3 a serem leiloados, então é uma reserva enorme, o Brasil tem uma eficiência aí no pré-sal, extraindo aí abaixo dos $10 por barril. O Brasil tem uma capacidade de extrair petróleo em águas profundas que é algo absurdo. E é uma reserva enorme, né? Então, isso é positivo para a Petrobras. É claro que esse impacto, eu acho que é mais no médio prazo, porque o leilão está marcado para o final de outubro da cessão onerosa. Então, quando for definido o valor, se serão mesmo 9 bilhões de dólares, daí que vai ser calculado se a Petrobras quanto ela vai receber das empresas. Uma parte é para compensar investimentos que a Petrobras já fez quase 10 bilhões de dólares, né? Todos os campos e plataformas de extração de petróleo. E uma parte também é para compensar a companhia pela demora do chamado primeiro óleo, que é quando você começa a extrair o primeiro petróleo daquele poço. Então é algo positivo, a Petrobras abriu em alta, aí as ações estavam mais altas, estava em meio, agora está 0,20, porque é algo ainda, né, a gente não sabe qual será o valor, mas acho que é um valor basicamente igual ao que o governo vai pagar à Petrobras. Então isso é bem positivo
Isso impacta a dívida da companhia mais para o final desse ano e ano que vem. Acho que é uma companhia que claramente está num processo de desalavancagem. Inclusive, voltaram as discussões para a venda da participação da BR Distribuidora, talvez até a venda da Braskem e da transportadora de gás, né? São 3 ativos bem relevantes, muito dinheiro, a gente está falando de 8, 10 bilhões de dólares, é muito dinheiro, vai reduzir bastante a dívida da companhia. E o petróleo está em alta, né? Eu fiz a conta aqui. Forte alta esse ano, hein? Esse ano já está acumulando alta de 25%, por isso que a ação sobe quase 35% no ano, né? Então, os grandes catalisadores das ações da Petrobras: preço do petróleo, a venda de ativos e a cessão onerosa. São as 3 coisas que estão aí positivas para a companhia. Então, acho que isso ajuda o processo aí de turnaround operacional, né? Virando o jogo, foi o que eu chamei que eu escrevi, virando o jogo, a Petrobras está virando o jogo. Exatamente. Outra boa notícia, esse setor é marcado por 2 notícias, uma boa e uma ruim. A reunião de ontem da comitiva do Brasil nos Estados Unidos conseguiu diversas parcerias comerciais, e uma é em relação à exportação de carne. O Brasil pode voltar a exportar carne para os Estados Unidos, isso é muito, muito positivo. Mas, no entanto, isso depende de algumas coisas. Os Estados Unidos precisam fazer uma vistoria no Brasil para autorizar essa volta da exportação de carne bovina e comprovar que, de fato, a febre aftosa está radicada aqui no Brasil, principalmente nesses polos de exportação. Então, vamos manter a atenção, que é um setor muito importante para o Brasil. Na outra ponta, a China anunciou que não vai, de fato, autorizar a habilitação de novos frigoríficos para o Brasil exportar carne para esse país oriental. Então, isso acaba sendo negativo, né? A comitiva chinesa já fez diversas vistorias entre outubro e novembro do ano passado, e a expectativa era, de fato, que fosse aprovada essas plantas e que o Brasil voltasse a exportar normalmente carne para a China. Bom, não foi o que aconteceu. Então, isso é um pouco negativo, principalmente para empresas como JBS, BR Foods, Marfrig. Exatamente. E está tudo inserido num contexto que a peste suína africana, que tem pegado muitos porcos, principalmente na China, tem aumentado e diminuído a oferta de carne suína no mercado local. Então, era esperado que aumentasse a exportação brasileira de carne suína. Então, nesse contexto, o mercado acaba, vamos dizer, vendendo muitos papéis em função desses pontos, né? Nos últimos 3 dias, as ações subiram forte, né? A BR Foods subiu muito forte, perto de 11%. Marfrig também subiu forte, 4%. E JBS também. Então, vamos manter a atenção. É um setor que é muito complicado de se operar e passa por notícias tanto positivas como negativas. Hoje a gente pode ver as ações da BR Foods abriram em maior queda, né? De perto de 1%. Já reduziram e estão em queda de 0,22%. JBS está em queda de 1%. Então, isso depende muito da empresa, né, Felipe? Complementando o que você falou, a BRF não é um produtor de carne, né? Bovina, rebanho. Então, a BRF exporta muito forte carne de porco. Então, para ela, o impacto é muito maior essa notícia da China. Já para a JBS e para a Marfrig, eles têm operação nos Estados Unidos. Então, a exportação brasileira para os Estados Unidos não é relevante, porque as empresas têm empresas nos Estados Unidos. Agora, é claro, um país a mais para você exportar para vender é positivo. Então, você tem aí magnitudes diferentes, né, de impacto nos resultados. Já a Minerva, praticamente, não tem operação nos Estados Unidos, é uma operadora mais América Latina, e ela quase não exporta para os Estados Unidos. Então, para a Minerva, né, olhando aí as 4 empresas aí produtoras de proteína animal, né, frigoríficos, acho que essas são as questões, né? É um setor difícil, é um setor que estruturalmente eu não gosto muito, né, quando vai muito bem da margem EBITDA de 10%. Então, acho que tem setores aí muito melhores. A margem apertada, qualquer coisinha errada já margem apertada, e tem muitas variáveis que não estão no controle das companhias, né? Febre, como é que você falou? Na África? A gripe suína. Peste suína africana. Gripe suína africana, quer dizer, um negócio super complicado. E a BRF, eu lembro, tem uma dívida altíssima, ela acabou vendendo os ativos por um valor menor que ela gostaria, então dívida bem alta. JBS, né, lembro, Joesley Batista, né?
quem esqueceu do Joesley Day, né, a JBS é a empresa dele, era a empresa dele. Então, a princípio, eu não acho muito interessante. Minerva talvez seria aí, Marfrig não tem boa governança corporativa, vários casos de desrespeito ao acionista minoritário. Das piores, a menos mal é a então, Minerva. A menos mal é a Minerva, mas para ela é mais América Latina, Mercosul, Brasil, não tem tanto impacto no mercado americano e chinês. Acho que esse é o grande pano de fundo aí dos frigoríficos, né, Felipe? Com certeza, é um setor muito complicado. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Desejar uma ótima quarta-feira e fiquem de olho que hoje tem a decisão do Fed. Então, as taxas dos Estados Unidos a gente vai saber o futuro e principalmente os próximos passos do Banco Central por lá. E no final do dia, às 6 horas mais ou menos, a gente vai ter a definição do Banco Central por aqui, que deve permanecer a taxa em 6.000%. Dia de volatilidade. Agora, quando a gente fala, a bolsa está caindo 0,20, estava positivo, agora virou negativo, acho que vai ficar oscilando. Aí o dólar está estável, bolsa americana aí é um dia aí perto do 0-0, né? Eu diria que vai oscilar aí menos que meio, mas enfim, se a gente soubesse mesmo, não estava aqui, né? É isso. Ótimos negócios a todos e a gente Bom se vê dia, amanhã. bons negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.